vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam perceber, então, aí o que vai ter lá na prova, né? Então, vou compartilhar aqui, vou abrir os mapas aí, e aí vocês conseguem verificar o que vocês têm que estudar aí para a prova, né? Então, aqui, a gente vai começar, na verdade, gente, de G1, tá? Eu vou cobrar um pouco de resistência e potência aqui, que se refere ao mapa 10. Mas como é que eu vou cobrar resistência e potência? Dentro aqui dos circuitos elétricos e dos circuitos magnéticos, tá? Então, eles estão envolvidos aqui, essa questão de potência e de resistência está envolvida dentro do conteúdo de vocês. Então, na verdade, o que vocês têm que estudar para a prova, ó, é o mapa 11, né, que a gente começa aqui com campo magnético. Então, lembram lá das relações de campo magnético que a gente tem, tá? Quando a gente fala de ímãs, enfim, da polaridade e tal, a gente vai começar aqui, né, no campo magnético. Depois a gente tem o campo magnético gerado por corrente elétrica, e a gente tem o primeiro dos exercícios aqui, tá? Opa, tá deslogado no negócio. Então, o primeiro exercício aqui que a gente tem no mapa 12, né? No mapa 12, então, é a primeira lista que a gente resolveu aí depois da prova, né? Depois da prova de G1, nós fizemos essa lista aqui, tá? Profe, Oi. foi só a 3 que nós temos para entregar, que era que até semana que vem, né? Depois de G1, lista. Sim. Então, fechou. Uhum. Então, vejam, gente, ó, dessa lista aqui de campo e força magnética, né, ó, essa listinha que a gente tem aqui, ó, vocês têm 14, 15 exercícios, tá? Então, eu vou pedir assim, ó, eu não vou selecionar, certo? Não vou selecionar nenhum deles, porque eu vou querer que vocês resolvam, tá? Porque é nesse sentido aqui que eu vou pedir para vocês ali na prova. Então, vejam bem, ó, o que acontece nessa lista? Eu fiz com vocês a maioria deles ali, tá? Então, o que ocorre aqui, ó? O que vocês têm que saber? Tem que saber as equações da força magnética, né? Quais são as equações que vocês vão ter lá para a força magnética? Lembre que quando a gente faz a relação de força magnética, o que nós vamos ter ali, tá? Deixa eu só pegar aqui, porque daí eu consigo visualizar melhor aqui. Aqui. Opa! Cadê aqui? Ó, a prova de vocês está aqui, tá? Deixa eu achar aqui. Sim, uma pena se clicasse sem querer, assim, né? Sem querer, querendo. Né? Que tristeza. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, né? Deixa eu fazer assim, que eu acho que daí eu consigo ver aqui o que. Deixa eu clicar aqui, permitir. Assim, que eu acho que daí eu consigo perceber aqui. Então, vejam, gente, ó. Quando a gente tá, quando vocês vão fazer ali as relações de força e campo magnético, né? O que acontece aqui, ó? Quando a gente tem, o que vocês vão ter que saber? Vão ter que saber aquelas relações, né? Que vocês têm ali, ó. Eu acho que eu vou encerrar o compartilhamento, que daí vocês conseguem ver. Quando a gente tem aqui, ó. Só ver aqui se. Boa noite, André. Tudo certo? Deixa eu ver agora se vai dar certo aqui. Deixa eu. Aqui. Deixa eu tentar apresentar agora para ver se vai funcionar. É lá em força magnética, professor, que o professor está passando aí? Isso, força magnética. Força, ó, você vai pegar o mapa 12, campo magnético gerado por corrente elétrica, né?
Porque, veja bem, ó, deixa eu só passar aqui para vocês, ó. No mapa 11, tá, começa a teoria, né, ó, campo magnético, que eu expliquei para vocês aqui, tem aula gravada, né. No mapa 12, eu também expliquei um pouquinho de campo magnético gerado por corrente elétrica, e a gente viu a regra da mão direita, mais especificamente. Aí a gente fez essa lista aqui. Só que lembram que eu postei essa lista aqui, e aí eles mandaram a gente fazer a prova, né? A G1. Aí eu fiz a revisão e nós fizemos a prova de G1. E aí essa lista aqui, ó, do mapa 12, eu resolvi ela para vocês aqui. Lembram? Eu expliquei a lei de Ampère e nós começamos a resolver essa lista no mapa 15. Nessa aula aqui, ó, nós temos essa lista feita, né? Daí no mapa 16, ó, tá? Nós temos a lista da lei de Faraday e lei de Lenz, né? Ó, que é essa daqui das espiras circulares, ó, tá? Que é a penúltima aula que eu fiz com vocês ali, né? Que é a lei de Faraday e a lei de Lenz. E aí, depois, nós fizemos a indutância, né? Na aula 17, que foi a última aula, indução e indutância, que é os circuitos, que é essa lista aqui, ó, tá? É a que falta entregar ainda, né? Isso, essa que vocês têm até quarta-feira para me entregar, tá? Vocês podem me entregar até quarta-feira dessa semana que vem agora, ok? Esses 12 exercícios aqui, ó. Então, vocês têm 3 listas, tá, gente? Ó, tem essa lista aqui, que é campo e força magnética, tá? Tem essa aqui, que é lei de Faraday e lei de Lenz, e tem essa daqui, que é indutância e corrente alternada, tá? São essas 3 listas que vocês têm para me entregar, ok? Então, é só vocês verificarem. Quem tiver dúvida, depois eu posso até dar uma olhadinha lá no Moodle antigo, para ver se vocês entregaram essa daqui, né? Se alguma delas está no Moodle antigo e aqui no Moodle novo, certo? Então, ó, são essas 3 listas que vocês têm para me entregar, tá? Então, aqui tem 15 exercícios, nessa daqui tem mais 8, e na última tem mais 12, né? E que vocês têm ali. Mas vejam bem, ó, o que vocês vão ter mais especificamente lá na prova de vocês, então, tá? Quando eu elaborei a prova de vocês, o que nós vamos ter? Eu vou cobrar algumas coisas, tá? Em relação a G1, mas é como eu falei antes, que é potência e resistência, tá? Então, na prova de G1, que vocês vão ter ali, ó, resistência ou coisas assim, tá? Eu vou só agora parar a apresentação aí. Vou parar a apresentação para que vocês possam ver aqui a minha tela, né? Então, assim, ó. Arthur, não aparece mesmo, ó, porque não... tudo que vocês tinham postado no Moodle antigo, antes de mudarem no dia 1º ali, ficou lá, só nós temos acesso, nós professores ainda temos acesso àquele Moodle, tá? E vocês só têm o Moodle novo. Então, quem postou lá no Moodle antigo, ali não vai aparecer se você postou ou não. Mas aí eu vou fazer um levantamento nessa semana, e se faltar alguma coisa, eu vou falar para vocês no individual daí, tá? Que daí eu já vejo se vai precisar ou não vocês mandarem. Mas daí eu vejo para cada um, eu mando qual a lista que está faltando, que são só 3, é facinho de fazer o levantamento aí, tá? E vocês não são muitos, né? Então fica fácil aí. Então vamos lá, gente, ó. Esse primeiro exercício que vocês têm aqui, ó, de campo e força magnética, tá? Então o que vai acontecer, ó? O que vocês vão ter que saber, ó? Quando a gente fala de força magnética, né? Então, vocês têm que, primeiro, saber como é que se faz a regra da mão direita, né? Então, sempre quando você tem a regra da mão direita, isso daqui vai ser velocidade ou corrente, né? Aqui, os dedos vão indicar o sentido do campo, e a força vai sair da palma da mão, né? Então, eu posso fazer nesse sentido aqui, tá? Então, corrente ou velocidade, campo e força, né? Se a carga for positiva, a força tem esse sentido. Se a carga for negativa, a força vai ter o sentido oposto, né? Vai sair das costas da minha mão. Então, se vocês souberem a regra da mão direita, vocês conseguem determinar para onde vai a corrente e para onde vai o campo, né? Qual que é o sentido desse campo e qual que é o sentido da corrente elétrica no sistema. O que mais que vocês têm que saber? Tem que saber as relações de força magnética, né? Lembram lá, ó, se a gente tiver uma carga, né, vai ser a carga vezes a velocidade vezes o campo,
né? E aí, se eu quiser aqui, vezes o seno do ângulo, né? Se eu tiver um ângulo entre a velocidade e o campo magnético, eu vou ter o seno, né? Porque isso daqui seria a mesma coisa que a gente representasse assim, né? É a carga de V produto vetorial B, né? E o produto vetorial entre a velocidade e o campo vai sair essa regrinha do seno, né? Que a gente fazia lá, tá? Então, isso daqui, ó, essa corrente aqui, ela vai ser, essa força, né? Toda vez que eu tiver uma carga, né? Uma carga se movimentando dentro de um campo magnético, tá? O que mais que eu posso ter? Eu posso ter a força magnética gerada por um fio, né? Então, a minha força magnética vai ser quem? Vai ser I, né? Vezes L, que é o comprimento, vezes B, que é o campo magnético, né? E aí, vezes o seno do ângulo, θ aqui, o alfa, se eu quiser, o valor desse seno. Por que isso? Porque isso daqui vem daqui, né? I de produto vetorial, né, entre L vetorial B, né, e aí sai aquele ângulo aqui, né. Isso daqui, ó, essa força aqui, o que que a gente vai ter? Quando a gente tem um fio, né, se a corrente estiver percorrendo um fio e eu tenho o comprimento do fio e tenho o valor da corrente, então isso daqui vai estar assim. É como se eu tivesse, lembra que eu fiz uns desenhinhos para vocês lá, ó? Quando eu tenho essa situação aqui, eu vou ter um campo magnético, né, ó, eu posso ter aqui um campo magnético B, certo? Na verdade, isso daqui, esse B, é uma densidade de campo magnético, né? Não é nem bem um campo magnético. E aí, se eu tiver uma carga, né, ó, se eu tiver aqui uma carguinha positiva, por exemplo, se movimentando com uma velocidade V, dentro desse campo magnético, eu vou ter essa situação aqui. O que que acontece se eu tenho um fio, né? Se eu tiver um fio, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, esse fio está imerso, por exemplo, dentro de um campo magnético, né? Ele vai ter um comprimento L, tá? E aqui eu vou ter uma corrente I percorrendo esse fio, tá? Então, quando eu tenho isso daqui, eu posso determinar o sentido pela regra da mão direita, né? Ó, o I vai estar aqui, então o campo vai estar rodeando esse fio aqui. Se esse fio estiver imerso dentro de um campo magnético, por exemplo, eu posso determinar o sentido do campo, se ele está entrando na folha ou saindo da folha, o sentido da corrente I, e aí eu vou determinar a minha força, se ela vai para cima ou se ela vem para baixo, né? Nesse nosso caso aqui, tá? Então, vocês têm que saber o sentido, né, a regra aí da mão direita. Dentro nesse tipo de exercícios aqui, ó, nesses exercícios, eu posso pedir quem? Eu posso pedir, por exemplo, qual que é a potência desse fio, né? Lembram como é que a gente acha a potência? Ó? Eu posso pegar a DDP vezes a corrente, tá? Então, a minha potência elétrica, né, a minha potência em watts, por exemplo, eu posso ter isso daqui. P é igual a U vezes I. Mas se aqui tiver um resistor, por exemplo, envolvido aqui, né, um campo de resistência, por exemplo, sei lá, eu posso colocar uma resistência aí no circuito de um fio, enfim, eu posso ter a potência dissipada, né? Ó, quem que pode ser a minha potência? Lembram que isso daqui, ela pode ser relacionada pela lei de Ohm, né? Ó, quem que era a minha lei de Ohm? U é igual a R vezes I, né? Então, veja bem, ó, se eu pegar esse U aqui, que é a resistência vezes a corrente, e substituir ele aqui, ó, como é que vai ficar a minha potência, ó? U vai ser R vezes I, então vai ficar R, né? I vezes I vai ficar I ao quadrado. Então, eu posso substituir a minha potência por isso aqui também, né? A potência elétrica de qualquer coisa, se você falar em potência dissipada pelo resistor, vai ser R vezes I ao quadrado, tá? Então, eu posso ter essa condição aqui, tá? Então, são coisas que eu posso pedir nesse sistema de força magnética. O que mais que eu posso pedir nesse sistema de força magnética? Lembram que a gente tinha lá os fios, né? Eu posso ter a corrente, a força magnética, por exemplo, num fio, né? Num solenoide e numa espira circular, né? Então, ó, isso daqui são forças magnéticas. Mas eu posso ter quem? Eu posso ter os campos magnéticos, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Então, essa aqui é a minha força magnética por uma carga, essa aqui é a nossa força magnética por um fio, né? E eu posso ter o campo, né? Ó, eu posso ter também
a relação de campo magnético, tá? Quem que é a nossa relação de campo magnético? Eu tenho que saber as relações de campo quando a gente fala de um fio, né? Ó, de um fio, de uma espira circular, né? De uma espira. E o que mais? De um solenoide, né? Então, essas são as condições que a gente tem. Solenoide, tá? Quem que são as equações que a gente tem por um fio, para uma espira e para um solenoide? Lembram, ó, num fio, o nosso campo magnético vai ser quem? μ0 vezes I, dividido por 2π, vezes o raio, né? Quem que é essa relação que eu tenho aqui, ó? Se eu tiver um fio qualquer aqui, né? E aí eu tenho que lembrar sempre da regra da mão direita. Se eu tiver a minha corrente subindo, então a corrente está aqui, ó. O campo magnético entra desse lado do fio e sai do outro, né? Então é como se eu representasse assim, ó. A entrada vai ser aqui, né? E a saída vai ser aqui, ó. Certo? Ó. O I tá subindo, eu seguro o fio na palma da mão, meu I tá subindo, o campo magnético é os dedos, né? Então, ele entra desse lado direito e sai aqui do lado esquerdo, tá? Então, é como se eu tivesse aqui. O que mais que eu tenho? Eu posso ter para uma espira circular, né? Quem que é o nosso campo para espira circular? O nosso B vai ser quem? μ0 vezes I sobre 2 vezes o raio. Ah, quem que é esse raio no fio, gente? O raio no fio é essa distância, por exemplo, eu quero calcular um ponto P aqui, né? Distante, sei lá, 5 centímetros desse fio. Então, esse meu R aqui é os 5 centímetros, tá? E nesse ponto P, por exemplo, desse lado aqui do fio, eu vou ter um campo de entrada, né? Então, eu tenho que cuidar dessas coisas. A espira circular também, ó. Qual que é a ideia? A ideia é a gente encontrar qual é o campo magnético na espira no centro dela, né? E aí, o que acontece, ó? Se eu tiver uma corrente indo no sentido horário, então eu vou ter aqui, ó, né? Vou estar no sentido horário. Então, o que acontece? Eu tenho no centro um campo de entrada, né? Um xizinho, tá? E fora um campo de saída. Se eu tiver uma corrente no sentido anti-horário, ó, se o meu I agora for esse vermelho aqui, se o meu I for esse vermelho que for o sentido anti-horário, o que acontece? Ó, dentro eu vou ter, ó, fora vai ter um campo de entrada, né? E aqui dentro, no centro, vai ter um campo de saída, ó, tá? Então eu tenho que cuidar dessas coisas aqui, tá? Quais são os sentidos das minhas correntes? Que vai ser sempre dada por quem? Pela regra da mão direita, tá? E aí eu posso ter quem mais? Eu posso ter um solenoide, né? Quem que é o campo magnético do meu solenoide? Meu campo magnético vai ser quem? μ0 vezes I, né? Vezes N, que é o número de espiras que eu vou ter nesse solenoide, dividido por L, que é o comprimento do meu solenoide. Quem que é o meu solenoide, né? Se eu for desenhar ele aqui, ó, esse meu solenoide tem isso aqui, né? Ele vai ter um comprimento L, né? Ó, vai ter um comprimento L e vai ter um número de espiras N, que vão ser as responsáveis pelo movimento aí desse meu solenoide. Aí eu tenho que determinar, né? Se a minha corrente vem para cá, eu vou ter um sentido de campo aqui. Se a minha corrente aqui, eu vou ter um sentido de campo para a direita, tá? Então, eu tenho que cuidar qual que é o campo, por exemplo, que sai aqui, né? Ó, eu vou ter um campo atravessando esse solenoide aqui, né? E aí eu vou ter que ver se a minha corrente, ó, se a minha corrente está entrando aqui, né, ó. Então, pela regra da mão direita, certo? Eu vou ter corrente aqui, o meu campo vai estar saindo naquele sentido, tá? Então, sempre quando a gente for determinar campos magnéticos, eu tenho que lembrar do fio, da espira e do solenoide, certo? Ainda dentro disso daqui, lembram que vocês têm lá naquela lista de exercícios, quando a gente tem dois fios, um próximo ao outro, quando a gente tem as espiras concêntricas, uma dentro da outra, né? Então, tem que ver naquele ponto o que acontece. Por exemplo, se eu tiver dois fios, eu tenho que ver no ponto aonde eu quero se os dois campos são de entrada ou são de saída, né? Se eu tiver dois campos de entrada ou dois campos de saída, a mesma coisa para as espiras. Se eu tiver dois campos de entrada ou dois campos de saída, o meu campo resultante vai ser somado.
Se eu tiver uma entrada e uma saída, o meu campo resultante vai ser diminuído, né? Eu vou ter que fazer a diferença dessas aí, tá? Sim, Arthur, daqui a pouquinho eu mando lá para vocês as fotinhas, tá? Pode ficar sossegado. Depois eu posto lá para Professora, vocês terem esse resumo. Oi. a professora podia só falar o que cada deles significa na regra da mão direita mesmo, para recordar. Corrente, polegar. Sim, Corrente ou velocidade. sim, Os indicadores, o campo magnético. E o dedo médio, a força, beleza. tá? Certo, gente? Então, assim, ó, quando a gente fala dessa força magnética, né, gerada por uma carga, certo? Ou a força magnética gerada por um fio, eu tenho que lembrar que esses campos magnéticos aqui, ó, né, esses B aqui, que são os nossos campos magnéticos, eles podem ser dados pelo fio, pela espira ou pelo solenoide. E ainda a gente tem o toroide, né? Mas o toroide a gente usa com menos intensidade, digamos, certo? Então, nesses casos aqui, ó, a gente tem essa questão dos campos magnéticos, tá? Então, basicamente, gente, essas são as duas primeiras listas que vocês têm ali, tá? Que são as listas de força magnética, tá? E aí, depois, daí a segunda é a lei de Lenz, né? Então, ó, a primeira lista, na verdade, é isso daqui, né? Vocês têm campo magnético, força magnética, essas propriedades aqui que a gente conhece aqui, tá? A segunda folha, a lista que vocês têm ali, né? É a que se refere à lei de Lenz e à lei de Faraday, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui a lei de Lenz e a lei de Faraday, né? De Faraday, tá? Então, quando a gente fala da lei de Lenz e da lei de Faraday, qual que é a relação entre essas duas leis especificamente aqui? Lembram que a gente tem assim, ó, eu passei lá para vocês também um resuminho bem bacana desse daqui, né? Ó, nós vamos ter assim, ó, a lei de Faraday me diz assim, ó, que a força eletromotriz, ou a força magnetomotriz, na verdade, né, que é o meu E, é a derivada do fluxo em relação ao tempo, né? Então, é dB dt. E aí, o que me diz a lei de Lenz? A lei de Lenz, ela acrescenta um negativo aqui na frente, ó, tá? Por que isso? Porque toda vez que você tiver essa relação, ó, de fluxo magnético, né, de força magnetomotriz, vai ser a derivada do fluxo em relação ao tempo, só que qual que é a direção desse nosso fluxo? Ela vai ser sempre contrária ao sentido da corrente, tá? Essa nossa força magnetomotriz, ela sempre vai ser inversa no sentido da corrente elétrica que aparece nesse circuito, tá? Então, esse negativo que vai estar aqui sempre na frente quando você vai fazer a força magnetomotriz, ela veio da lei de Lenz, ó. Essa daqui é a lei de Faraday, né? O fluxo em relação ao tempo vai me dar a minha força magnetomotriz. E esse negativo, então, ele aparece da lei de Faraday, né? Então, quando a gente vai fazer esse sentido, ó, então vamos pensar assim, se eu tiver o sentido de uma espira circular aí, fazendo um campo magnético, por exemplo, ó, vamos pensar assim, se eu tiver uma espira circular aqui, né, e vamos dizer que essa espira vai ser ligada lá num resistor qualquer, né? Então, imaginem assim, ó, se eu tiver um fluxo magnético aqui dentro da espira, né? Vamos pensar assim que esse fluxo esteja entrando nele, né? Ó, se eu tiver um fluxo entrando nisso daqui, o que que acontece, ó? Eu vou ter, vamos fazer um fluxo saindo, que eu acho que é mais fácil, ó. Se eu colocar aqui uma corrente no sentido anti-horário, ó, né? Ó, se eu colocar uma corrente I no sentido anti-horário, o que que acontece? Se a minha corrente I estiver no sentido anti-horário, ó, eu vou ter um fluxo saindo aqui, ó, né? Ó, o meu campo magnético, opa, é um pontinho, né? Eu vou ter um campo magnético, ó, eu vou ter um campo magnético entrando no interior dessa espira.
Se eu vou ter um campo entrando no interior dessa espira, ó, se o meu campo vai estar aqui, qual que é o sentido da minha corrente aqui, ó, tá? Ela vai vir para a esquerda ou vai vir para a direita? Ó, se eu só dissesse para vocês assim, ó, ao invés de eu dar esse desenhinho aqui da corrente elétrica, ó, eu só dissesse que aqui dentro dessa espira eu tivesse um campo de saída e eu pedisse para vocês qual que é o sentido dessa minha corrente elétrica aqui, ó, ela vai ser o quê, ó? Se estiver saindo, então a minha corrente elétrica tem esse sentido anti-horário, ó. Então aqui, né, eu vou ter uma corrente indo para a direita nesse resistor, ó. Porque se aqui ela está indo no sentido anti-horário, e no centro da minha espira eu vou ter um campo magnético saindo, tá? Então, nesse resistor, a minha corrente está indo para a esquerda, né? Porque eu tenho que fazer a minha relação sempre na direção do campo, tá? Então, se eu tiver um campo saindo, eu consigo determinar para onde vai a corrente elétrica, ó, se esse for o meu circuito, tá? Então, vocês têm que... Oi. Tem um exercício mais ou menos parecido na lista que eu não consegui interpretar bem ele. Eu não lembro qual que é agora. Mas vou Na dar uma lista procurada. 2? Não sei se é. Provavelmente que seja, né? Uhum. Daí a professora podia dar uma revisada com nós. Ele é basicamente isso. Análise ali para saber em que sentido está a corrente. Isso, aham. Tá, depois eu já vejo com vocês, Beleza, obrigado. tá? Então, vejam, ó, esses sentidos da lei de Leis e da lei de Faraday, é isso que vocês vão ter, tá? E aí, o que vocês vão ter que fazer especificamente ali? É determinar quais que são as direções, né? Para onde vai, por exemplo, esses campos, enfim, né? E aí, para saber essa força magnetomotriz, que vocês vão ter que determinar aqui, provavelmente vocês vão ter que fazer ali uma derivada do nosso fluxo, né? E aí vocês vão fazer essa derivada aí da autoindutância, né, que vocês têm. Lembram, ó, a gente fez quase todos aqueles, ó, tá aqui o resuminho que eu fiz para vocês, ó, tá? E tá ali eu passei para vocês aí, a Luana deve ter passado, né, para vocês, ó. Lembra que eu falei ali, né, da autoindutância, ó. Então, a força magnetomotriz, né, a lei de Faraday, daí depois a lei de Lenz, né, e a indutância e a autoindutância. E nós fizemos aqui alguns dos exercícios, esse é da última aula, né, que a gente fez aqui, tá? Mas depois aqui tem alguns feitos, né, o solenoide, os exemplos aqui que eu fiz para vocês, tá? Então, vejam, ó, toda vez que a gente falar da lei de Faraday e da lei de Lenz, são esses exercícios aí que vocês vão ter lá para fazer, tá? Então, são bem tranquilos, de certa forma. E aí, o que mais que a gente tinha lá? Nós tínhamos também a relação, por exemplo, de força magnetomotriz, quando eu tivesse uma barra sendo mexida, né, nos trilhos, tá? Que tinha um exercício lá, eu acho que vocês tinham que fazer. É como se eu tivesse assim, ó, vamos pensar que eu tivesse um trilho, né, um trilho qualquer aqui, ó, e aqui eu tivesse uma barra que se mexesse com uma velocidade v, né, dentro desse trilho. Vamos pensar que essa barra aqui, ela pudesse se mexer para cá, com uma velocidade tal, e aqui eu tivesse campos, esse meu trilho tem um comprimento L, né, ó, esse aqui tem um comprimento L, e ele vai estar, por exemplo, em campos de entrada. Ó. Eu tenho campos entrando aqui, esse meu trilho está mergulhado nesse campo magnético, tá? Vamos pensar assim. Tá? Se ele tiver mergulhado nesse campo magnético e essa barra tiver que se mover, é como se eu tivesse, imaginem os trens, né? Os trens de levitação magnética funcionam mais ou menos assim, tá? Eu vou ter barras aqui e elas vão ter que se mover sobre esse trilho magnético, né? Então, o que acontece aqui, ó? Quando a gente tem esse tipo de exercício, a gente vai ter que a força magnetomotriz que consegue mover esse trilho aqui, ó, essa nossa força magnetomotriz aqui, esse nosso E, ele vai ser quem? Vai ser L, que é o comprimento do fio, né? Vezes o B, e vezes a velocidade dessa locomoção aqui, digamos assim, tá? E isso daqui, ó, eu posso determinar, por exemplo, essa força magnetomotriz, porque como é que funciona o trem de levitação, né? Ele precisa, quando passa uma corrente aqui por esse fio, né, ó,
quando eu tenho uma corrente passando por esses trilhos aqui, ó, né, ela vai gerar um campo magnético, certo? E aí, quando eu cesso essa corrente, cessa o campo magnético, então eu consigo frear o trem, por exemplo, né? Então, o que que vai acontecer com isso aqui, ó? Eu posso usar a lei de Ohm para força magnetomotriz, ó. Eu posso dizer que vai ser a resistência vezes a corrente, né? Porque isso daqui é volts, tá? Essa nossa força magnetomotriz sempre vai ser volts, tá? Então, eu posso determinar também pela lei de Ohm isso daqui, ok? Então, eu sempre posso fazer essas relações aqui. Como é que eu mantenho isso daqui em equilíbrio, por exemplo, né? Como é que eu consigo fazer com que ela mantenha um movimento uniforme quando a força magnética for igual à força aplicada, né? Se a minha força magnética for igual à força que essa barra aplica aqui, ó, por esse fio, né? Daí eu tenho que usar aquela minha relação de B vezes I vezes L vezes o seno do ângulo. Se eu igualar essas forças magnéticas, esse trilho aqui, ele fica desenvolvendo aqui uma velocidade constante, tá? Então, eu posso ter um movimento uniforme em cima de um trilho como esse daqui, tá? Só mantendo a corrente elétrica, né? E aí ele mantém essa força magnética existente aí, tá? Então, essa é a lei de Lenz e a lei de Faraday que a gente tinha. E a última, né? A última das leis que nós vimos ali, que é a nossa última, o nosso último exercício ali, é quem? É a nossa indutância, né? Que é esse daqui que eu passei para vocês agora, né? Essa última aqui, né? Que foi da última aula, que a gente tem os circuitos RL, né? Resistência, certo? Ó, então, a minha indutância sempre vai ser, o L, lembram que o L vai ser a indutância, então aqui a gente vai ter assim, né? Deixa eu pôr aqui agora. Que, na verdade, a indutância e a indutância mútua, né? Ela é uma continuação da lei de Lenz e da lei de Faraday, certo? Então, a gente tem aqui, ó, indutância, tá? Então, essa parte da indutância, o que que a gente tem? Que, primeiro, né, a nossa força magnetomotriz aqui, ó, vai ser dφ por dθ, né? O fluxo, a derivada do fluxo em relação ao tempo. E isso daqui, para a indutância, vai fazer com que essa força magnetomotriz vai ser menos a indutância, que é o meu L, né? De dI, ou da derivada da corrente elétrica, em função do tempo, tá? Então, lembram sempre, ó, que essa indutância, ela depende do material, né? Porque dependendo do material que eu tenho, eu vou ter mais ou menos indutância, tá? Ela depende do número de espiras, ou seja, depende da geometria do meu problema, porque esse L aqui, lembro que num circuito, como a gente tinha lá, ó, lembra que eu desenhei um circuitinho para vocês, ó, se você colocar aqui o circuito, ó, você pode ter um capacitor, pode ter um resistor e pode ser um indutor. Esse meu indutor geralmente vai ser um solenoide, né? Então, essa minha indutância L, ó, ela depende da geometria desse solenoide, tá? Então, ou do meu indutor, se for só uma espira, se for um solenoide, se for o que? Um toroide, enfim, né? Essa indutância depende da geometria, ou seja, depende do número de espiras que eu tenho aqui, né? Quanto maior for, maior é a força de indutância que eu tenho aqui, que vai me definir quem? Definir o fluxo elétrico que está passando por ele. Aliás, desculpe, o fluxo magnético, né? Que está passando por ele. E aí eu consigo determinar também o tipo de indutância que eu tenho aqui, tá? Que são os exercícios que vocês têm ali naquela última lista que eu dei para vocês, tá? Então, essa partezinha de indutância é que vocês têm que lembrar. O que mais que tem ali de equação da indutância que a gente tem? Deixa eu pegar aqui. Tem o trabalho, né? Certo? O trabalho, que é, ou o tempo, que é aquele nosso tal, que é o tempo de indutância. Deixa eu pegar aqui como é que a gente tinha aquela outra, a equação, né? Do I dt, ó. Então, quando a gente falar em corrente elétrica em relação a tempo dentro da indutância, nós tínhamos assim, ó, que o I em função do T vai ser a força magnetomotriz dividido pela relutância, né? De 1 menos E no T dividido por tal, né? Isso daqui, ó, né? Que é a corrente em função do tempo.
Lembram que esse tal aqui, ó, que é o meu tempo de indutância, né? Vai ser quem aqui, ó? Vai ser L dividido pela relutância ou pela resistência, né? E o nosso I pode ser epsilon dividido pelo R, né? Ó, o nosso I inicial aqui eu também posso substituir por aqui, tá? E aí a gente podia determinar, tem alguns dos exercícios da última lista, quer dizer, a maioria deles, né, no final lá a gente resolve por essa equação aqui do I em função de T. E ainda a gente tem a questão da energia, né? Lembra lá que a energia, em um determinado campo, né, magnético qualquer, vai ser a indutância vezes a corrente ao quadrado dividido por 2, né? Isso daqui é a forma que a gente tem de energia, né? A gente tem a densidade de energia também, mas acho que eu nem pedi na prova a densidade de energia. Eu só pedi a questão mesmo da energia lá de um determinado material, tá? E aí é só aplicar a equação ali bem de boa, né? Só colocar a equação aí para vocês terem a questão da indutância, tá? Então, vejam, ó, deixa eu separar aqui as folhinhas para tirar. Então, basicamente, gente, é isso que vocês vão ter ali, tá? Eu até vou tirar essa formulazinha aqui da autoindutância de novo. Então, vejam, ó, na prova, tá? As formulazinhas que vocês vão usar estão aqui, ó, certo? São essas aqui que vocês vão ter lá. As das forças magnéticas, tá? A regra da mão direita, a das potências, tá? As regras do fio, da espira, do solenoide, para campos magnéticos, a lei de Lenz, né? E a lei de Faraday, e a parte da indutância, que é aqueles últimos exercícios que vocês têm aí, tá? Se vocês conseguirem entender um pouquinho de cada coisa dessas aqui, vocês fazem a prova bem de boa, tá? Que são os exercícios que eu dei para vocês ali na lista. Eu não vou selecionar, assim, especificamente, tá, gente? Porque eu quero que vocês deem uma olhadinha nesses exercícios ali, para que vocês entendam um pouquinho, porque eu vou pedir algumas coisas de teoria também, tá? Para onde vai, se é horário, se é anti-horário, né? Se isso como é que eu posso dizer, se isso interfere ou não nos campos magnéticos, tá? E isso vocês têm ali nesses exercícios que eu passei para vocês aí, tá? Muito que bem. Eu vou passar aí as fotinhos, daí a Luana passa para vocês. Agora deem uma olhadinha nas 3 listas aí e vejam quais que vocês querem que eu resolva alguns exercícios aí para vocês. Que daí eu já tiro as dúvidas. Na minha parte é mais na última lá, mas deixa eu ver das outras. A última lista que eu não entendi. Vamos começar da primeira ali. Quiserem dar uma olhadinha, eu já passo aqui para a Luana. Peguem aí uns 5 minutinhos, deem uma olhadinha e vejam quais que vocês têm mais. Eu vou passar o resuminho, tá, gente? Daí a Luana passa aí para vocês. A prova, gente, o tempo de prova continua 100 minutos, tá? Mas eu vou ficar acompanhando vocês e aí a gente vai resolvendo meio juntos aí, né? Mas o Peter comentou com nós que ia aumentar, professor? Então, daí eles vão deixar meio livre, assim, para a gente ir fazendo, tá? Então, eu vou estar com vocês aí, e, né, durante a prova aqui no sistema, e aí eu vou observando e a gente vai organizando, tá? Daí eu posso dizer, vou deixar mais meia hora, mais 40 minutos, né? Daí eu vou organizando aí para vocês.
Eu acho, gente, que daquela primeira lista ali é mais tranquilo, né? A lista 1 é bem sossegada, assim, é só vocês fazerem ali, né? Na lista 2, que é a lei de Lenz, eu acho que era na 2, né, André, que você tinha dúvida? Professora, Acho que é. a professora podia fazer a 14, De qual? a primeira lista. A 13 também eu achei meio... No olhar, Da, assim, prime... da primeira? Tá, deixa eu... Essa 14 aqui. Ah, a 14 é uma que eu não fiz da primeira lista, então... Tá, poderia- peraí, então deixa eu compartilhar minha tela aqui, que daí vai ficar mais fácil. A 14 e a 13 também eu não Ó, consegui. a 13 é aquilo que eu falei ali, Eduardo, ó, agora não vou mais errar teu nome, né, já que ficou bravo comigo. Tá, mas né, professora? Tanto que eu tenho que alterar o meu nome. Ai, ai. Eduardo, também você mudou a foto do Whats, né? Daí eu Bonita, né, me professora? Tu confundi. viu? Ai, quem não gava, você cagava, né? Vamos lá. Pessoal, a 13, então. Olha ali, Eduardo, ó. A 13 é bem tranquila, ó, tá aqui, ó. Ó, o que que ele me diz, ó? Um condutor elétrico retilíneo e de pequeno diâmetro tem 10 centímetros de comprimento, ó. Então, o meu L, tá? O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um L de 10 centímetros, né? Aqui, ó. Estão vendo? É porque eu não consigo ver agora que eu tô com a tela aberta. Sim. Sim? Então, olha, ó. 10 centímetros de comprimento. Enquanto é percorrida por uma corrente I de 10 amperes, ó. Se encontra numa região onde existe um campo de indução magnética, então o meu campo de indução, ó, é 0,5 Tesla, conforme a figura abaixo. A força de origem eletromagnética que age nesse condutor é, olhem pela regra da mão direita, ó, a corrente tá indo, o fio tá aqui, né, ó, o fio tá aqui, a minha corrente tá indo para a direita. E ele me disse que eu tenho pontinhos de campo, ó, tá? Então, os pontinhos são campos de entrada ou de saída? Pontinhos são campos de entrada ou de saída? Entrada? Ó, Não é o X que é saída? ó, o xizinho é entrada, Ah, é tá? entrada, tá certo. É saída o ponto, quer Isso. dizer. E pontinho Confundi. é saída. Então, vamos lá, ó, pela regra da mão direita. O I vai para a esquerda. O campo está entrando. Então, a minha força vai estar para cima, né? Ó, o B está entrando, o I está indo para a esquerda, né? Na verdade, para a direita, né? Para minha direita aqui, certo? Ó, o B está entrando, o I está indo para a direita, então a minha força vai ir para cima, ó. A minha força magnética tem esse sentido aqui, ó. Essa minha caneta vermelha. Ó, aqui tem o sentido da minha força magnética, então eu já sei que ela é ascendente, ó. Ok? Tá? Pela regra da mão direita, ó, o campo tá entrando, né? Ó, o campo tá entrando, o I tá vindo para a direita, então a força magnética vai ascender, né? Ó, B entrando, I para a direita, F vai estar para cima, Vai tá? ter uma força-peso para baixo ali? Não. É que aqui ele não me pede, né? Qual que é o tipo de força que vai dar em equilíbrio. Ele só me pede o valor da força magnética. Ah, Então, tá. tu só vai usar aquela relação de peso e força centrípeta, por exemplo, se ele te pedir qual que é a força que dá o equilíbrio, tá? Daí você tem que igualar uma com a outra, senão não precisa. Beleza. Aqui ele só pede a força magnética, ó. Quem que é a força magnética do fio? Ó, as formulazinhas que nós fizemos antes. Quem que é a força magnética no fio, ó? I vezes L vezes B vezes o seno do ângulo, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? I vezes L vezes B vezes o seno do ângulo. Ó, qual que é o seno entre o L e o B? Se o I está na horizontal e o B está na vertical, o seno é 90 graus, né? Ó, porque o B está na vertical, né? Entrando na página. O I está vindo para cá, ó, entre os dois é 90 graus. Então, a minha força magnética aqui vai ficar quem? 10 amperes vezes 10. Opa, eu vou pôr assim, ó, 10 vezes 10 na menos 2, né? Porque é 10 centímetros, ó. Tem que estar em metros, tá? E vezes o seno de 90,
né? Seno de 90 é 1, então aqui vai ficar quem, ó? 10 vezes 0,1 vezes o seno de 90, né? Ó, vai dar 1. A minha força magnética... Ué? Ah, é que o B é 0,5, né? Eu esqueci o B aqui, ó. 0,5, né? Então, isso daqui vai ficar, ó, a minha força magnética vai ser 10 vezes 5, dá 0,5, né? Ou 5 vezes 10 a menos 1, ó. Dá 0,5 newtons, né? Que é a mesma coisa de 5 vezes 10 na menos 1 newtons, né? Vertical ascendente, ó, né? Então, é aqui, né, ó, vertical ascendente, para cima. Então, isso é a letra C. Letra C. Ok? Beleza. Beleza? Tá? Agora, presta atenção aqui, ó. Vou passar, então, olhem a outra, ó. A 14 é só pela regra da mão direita. Veja bem, ó, para você saber que tipo de partícula é. Você tem um campo de entrada ou de saída. Até vou desenhar aqui, ó. Ficar mais fácil para vocês, ó. É tudo xizinho, certo? Então, os xizinhos são o quê? São entradas, né? Ó, xizinho é tudo campo de entrada, tá? O que que acontece ali, ó? A partícula 1, olha, a partícula 1 entra nesse campo aqui e é jogada para cima, tá? Vamos pensar assim, ó. Se a partícula 1 é jogada para cima, ó, a partícula 2, ela entra aqui, vem aqui, né? Ó, essa é a 2. A partícula 3 atravessa retinho o campo. E a partícula 4 entra aqui, ó, e faz isso aqui, tá? É esse mais ou menos o desenho que eu tenho ali. Então, vamos lá. Quem faz a deflexão é a força. Então, ó, vamos pensar aqui. O B é os dedos, tá? Então, ele tá entrando na página, tá? Então, ele entra, ó. Se o 1 tá vindo para cá, se ele entrar aqui, ó, meu I estaria lá. O B tá entrando e o I tá indo para a direita. O que ó, a força vai estar jogando isso aqui para cima, né, ó. O B entrando, o I indo para a direita e a partícula flexionou para cima. Então, a força está para cima. Significa que a força está no sentido da palma da mão. Então, essa carga aqui tem que ser positiva, tá? Isso acontece quando a carga é positiva, ó. O campo entrando, a corrente indo para a direita, né? Então, ela vai ser jogada para cima, beleza? Agora, olha a partícula 2. O campo entrando, né? Ó, o campo entrando, a partícula estava vindo aqui, ó, para baixo, ó. Então, a minha força tinha que estar apontando, ó, a minha força tinha que estar apontando para lá, ó, para a direita. Mas o que que aconteceu? A partícula veio para a esquerda. Se a força estava apontando para a direita e a partícula veio para a esquerda, significa que essa partícula aqui é negativa, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, a regra da mão direita. Essa aqui é a força saindo da palma da mão se a partícula for positiva. Se a partícula for negativa, a força sai nas costas da minha mão, tá? Então, ó, a corrente tinha que estar descendo aqui, né? Nessa partícula 2 aqui, ó, ela entrou aqui. Então, a minha corrente ele tinha que atravessar aqui, ó, né? O campo estava entrando, ó, campo entrando, a corrente descendo, campo entrando. Então, a minha força tinha que estar para lá, ó, mas ela não vai para a direita, ela veio para a esquerda. Então, a minha carga tem que ser negativa. Essa partícula 3 aqui, ó, ela atravessou o campo sem sofrer nada. Então, é zero, né? Ela é neutra, ela não tem carga, porque ela não sofre nenhum tipo de ação do campo magnético. Então, ela, a partícula é neutra. E a 4, ó, a força tem que estar subindo, o campo está entrando, então a minha partícula tinha que ter vindo para cá, para a esquerda, mas ela foi para a direita, ó. Se ela foi para a direita, então essa partícula aqui também é negativa, né? Ó, você tem que ir só pela regra da mão direita, certo? Então, a partícula 1, ó, é positiva, a 2 e a 4 são negativas, e a 3 não tem carga, tá? Porque ela não sofre nenhum tipo de deflexão.
Beleza? Beleza. Vejam lá da lista, então, da 2. É na 2. É o 5, acho. Uhum. Fiquei meio na dúvida nele. Não consegui interpretar, mas a minha dúvida foi na B. Qual é a direção da corrente induzida no resistor R? A letra B, né? Ó. É. Qual é a direção da corrente induzida no resistor R imediatamente após o interruptor S da figura ser fechado? Ó, se eu fechar aqui, né, a minha corrente, ela vai aonde? No sentido de A para B, né? Então, ela vai para a direita, certo? Ó, eu fechei aqui, né? Então, ela vai do lado positivo para o negativo, ó. Se ela vai do positivo para o negativo na letra B, ó, a minha corrente está vindo aqui, ó, de A para B. O que que eu dei de resposta ali, à direita, à esquerda? Eu A coloquei professora passou direita e esquerda. Qual que o professor está corrigindo? Qual que é essa, professora? essa aqui que está na tela, ó. A lista 2, lei de Faraday e lei de Lenz. Deixa eu ver se eu fiz ela resolvida, mas ela vai do A para o B, então ela vai para a esquerda, né? Porque se você fechou ali, deixa eu ver aqui onde é que estão os meus resolvidos aqui. Deixa eu achá-los. Porque se você fecha ali, né? Ó, se você fecha esse. Vamos pensar aqui, ó. Nesse circuito. Deixa eu fazer o circuito que é mais fácil. Não achei a minha folhinha resolvida. Não tem problema. Vou fazer aqui, ó. Vamos pensar assim. Eu tenho que pensar na corrente. Ela vai para a direita, né? Porque ela vem para cá, ó. Se eu fechar aqui, ela vai do A para o B, né? Se ela vai do A para o B, ela tá vindo para a direita, ó. A minha corrente entra aqui, vai sempre do positivo para o negativo, tá? Então, se eu fechar essa chavezinha aqui, ó. Se eu fecho a chave, deixa eu subir ela um pouquinho aqui, ó. Se eu fecho essa chave aqui, ó, a minha corrente tá vindo aqui, né? Ó, ela tá circundando esse solenoide aqui, tá? Então, o meu campo magnético tá vindo aqui, ó, certo? Se o meu campo magnético tá vindo aqui, então a minha corrente tá vindo do A para o B. É como se ela tivesse vindo para a direita mesmo, ó, tá? Então, Se ela falasse vem. que é no sentido horário, estaria certo? Isso, aham, eu tô no sentido horário, isso mesmo, né? Para a direita ou no sentido horário, é isso mesmo. Deixa eu ver, essa daqui, ó, aqui também, ó, a minha corrente tá passando aqui, nesse fio aqui, ó, a corrente tá passando aqui. Se a corrente tá passando aqui, o meu campo tá entrando, tá fazendo esse sentido aqui, né? Então, aqui também vai para a direita, ó. A minha corrente no fio tá para a esquerda, então no circuito aqui ela vai estar para a direita, ó, tá? Então, aqui também vai ir para a direita. Esse aqui na letra A, ó, o que que acontece? Lembra da lei de Lenz? O fluxo é contrário, ó. Então, se eu tô levando esse campo magnético para cá, ó, se eu tô levando o campo magnético para a esquerda, a minha corrente vai estar indo para a direita, tá? No resistor aqui, ó, tá? Porque eu vou ter campo vindo aqui, então, se eu vou ter campo aqui, ele vai estar no sentido contrário, ó. Então, aqui também está indo para a direita, ó. Se esse ímã aqui tivesse o polo sul aqui, ó, tá? Se o polo sul do ímã tivesse aqui, então a minha corrente estaria vindo para a esquerda, porque a velocidade dele estaria indo para a direita. Ou se eu pegasse esse mesmo ímã, ao invés de estar afastando ele daqui, eu estivesse aproximando, ó. Se eu estiver aproximando esse ímã aqui, lembram que eu fiz com vocês aqueles simuladores lá? Se eu estiver aproximando esse ímã aqui no resistor, ele estaria vindo para a esquerda daí. Mas como eu estou afastando o ímã, no resistor ele está vindo para a direita a corrente, tá?
É complicado, né, de vocês entenderem isso. Depois de uns anos, vocês vão conseguir saber, tá? É porque vocês têm que pensar sempre na lei de Lenz, que tem que ser o contrário do fluxo, tá? Do campo magnético. Ó, aqui o que eu falei para vocês antes, ó. Essa daqui é um tipo que nós podemos ter, ó. Eu tenho campo magnético de entrada, né? Então, eu vou estar puxando aqui a minha força, ó. Tá? Eu posso determinar, ó. F vezes, F vai ser igual a B vezes I vezes L, né? Vezes o seno de 90 aqui, ó. O L é o tamanho do meu fio, né? Aí eu posso ter a resistência aqui, tudo certinho para calcular o meu sistema aí, tá? Essa 8 aí é uma que eu posso cobrar lá na prova, que vocês vão ter que determinar ali as velocidades, né? A força eletromagnetomotriz, ó. Essa 8, eu acho que eu fiz ela com vocês, né? Ó, essa 8 aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. Essa 8 aqui de vocês, deixa eu ver se conseguem ver aqui. Deixa eu só organizar aqui. Ó, essa 8 ali, o que que vocês têm? Ó? Vocês vão ter que, pelas equaçõezinhas, ó, o nosso I é o E dividido pelo R, né? Que é a nossa resistência que eu tenho aqui, ó, tá? Opa, eu tenho aqui, né? Então, quem que é o nosso E se eu tenho esse cabo, né? Puxando ali a nossa força magnetomotriz, ó. Esse meu E aqui vai ser a mesma coisa que eu fizesse assim, ó. B vezes I vezes L, né? Que é o comprimento, aliás, B vezes V, porque agora eu tenho velocidade, né? Vezes L, tá? Que é aquela que eu passei para vocês antes lá. Cadê? Aqui, ó. Né? Nessa daqui, ó. Quando eu tenho aqui esse cabo, ó, é B vezes L vezes V. A ordem aqui não interessa muito, né? E aí eu tenho que pensar que o meu I é E dividido por R, ó, tá? Que é isso que eu fiz aqui para vocês. Então, isso daqui vai ser B vezes V vezes L dividido por R. E aí, vocês têm ali o valor da corrente, né? Ó, deixa eu ver aqui. Vocês têm o valor da corrente, ó, que é 0,5 ampere. Tem aqui a resistência, não é watts, né? Aqui é ohm. O comprimento, que é 1,20, o campo magnético aí vocês encontram a velocidade com que ele está passando aqui, tá? Então, essas são as equações que vocês têm. Na verdade, ali é bem tranquilo de aplicar, né? É só as aplicações diretas ali das fórmulas, ó. Aquele que eu falei aqui, né? Quando eu falo aqui, ó, da derivada, ó. Quando eu falo da derivada de E de φ dt, vocês têm um exercício aqui, ó. Né, ó. Esse exercício 4 aqui da lista 2 é um típico exercício de derivada, ó. Tá? Então, podem dar uma olhadinha que vai ter um de derivada. Resolver um desses mais. Para mim ficou bem confuso, na verdade. Esse da 4? Pode ser um que envolva derivada, sim, tipo, igual lá, que a professora falou. Vou fazer o 4 ali, então. Porque tá? essa lista aí, na verdade, a professora resolveu com a gente, né? Sim. Aí, então, tipo... Ó, vou fazer a 4 aqui, que é a da lei de Lenz, né? Ó. Então, vamos lá. O exercício 4 ali, ó, tá? Da segunda lista, tá? Diz assim, ó. Uma bobina circular de 30 espiras, né? Então, eu tenho um N de 30 espiras e raio 4 centímetros. Então, eu vou pôr aqui já 4 vezes 10 na menos 2, né? Porque tem que ser em metros. Tem uma... Opa! Eu vou fazer assim, ó. Vou escrever raio aqui, porque ele tem resistência também, né? Só para a gente identificar os dois R's, tá? De resistência 1 ohm. É colocada em um campo magnético direcionado perpendicularmente ao plano da bobina. Então, perpendicular ao plano da bobina, é seno de 90, né? A magnitude do campo magnético varia de acordo com a expressão. Então, eu tenho B, tá? Mas ao invés de B, eu posso ter o fluxo também, certo? Ó, eu posso, ao invés de dar o B, eu posso também dar o fluxo para vocês derivarem, tá? Mas aqui eu fiz a derivada do B, então é 0
0,010t mais 0,04t ao quadrado, onde B é dado em Tesla e T em segundos. Calcule a força eletromotriz induzida em T igual a 5 segundos, né? Então, eu quero saber a força eletromotriz induzida, ó, que é o meu epsilon, né? Que é a força magnetomotriz, tá? Força eletromotriz induzida ou força magnetomotriz é a mesma coisa, tá? Então, quem que é a minha força magnetomotriz, ó? A minha força magnetomotriz é menos a derivada do fluxo magnético em relação ao tempo, né? Só que vejam bem, aí como eu tenho várias espiras, eu posso multiplicar isso daqui pelo número de espiras que eu tenho, né? Então, a variação desse meu fluxo magnético, ó, tá? Meu fluxo magnético B. Então, é isso aqui também, ó, tá? É a mesma coisa, ó. Fluxo magnético, eu posso representar isso aqui assim, ó, por B, ou eu posso representar isso daqui por fluxo, tá? É a mesma coisa, certo? Essas duas coisas aqui são iguais, ó. Então, eu vou fazer essa derivada desse fluxo em relação ao tempo e depois eu multiplicar pelo número de espiras que eu tenho e pelo tempo, né? Então, ó, se eu pegar essa minha força magnetomotriz aqui, vai ser negativo, tá? Vou pôr esse negativo ali na frente, ó. Quanto que é a derivada de 0,010t? Quanto que dá a derivada disso? 0,010, né? Ó, 0,010, porque o t cai fora. Mais a derivada de 0,04t ao quadrado vai dar quem? 0,08t, né? Isso daqui, ó, vezes o número de espiras, né, dividido pelo tempo. Eu já derivei em função do tempo, então beleza, né? Já caiu fora ali o t. Então, quanto que vai ser a minha força? Vai ser menos 0,010. Como eu sei que é perpendicular, né? Então, vai ser o cosseno de zero, tá? Ou o seno de 90, que dá na mesma, né? Cosseno de zero ou seno de 90, que vai ser 1. Isso daqui vai ficar 0,08 vezes 5 segundos, né? E vezes quem? 30 espiras, né? Tenho 30 espiras aí. Mas eu... Aonde que vai o meu seno de 90 que o professor acabou de falar ali que eu não peguei? É porque se eu pegar aqui, ó, se eu for multiplicar aqui pelo seno, né? Eu tenho que... mas é uma espira circular, né? Eu tenho que fazer vezes a área, isso daqui, ó. Pois é. Uhum. Só vai ficar aqui, ó, vezes a área, né? Então, a área da espira circular. Ele me disse que é uma espira circular, πr ao quadrado, né? Uma bobina circular de 30 espiras. Uhum. Então, é πr ao quadrado, né? Então, vamos fazer a área aqui. Tá, deixa eu só puxar aqui. Porque lembra que toda vez que eu for fazer a força magnetomotriz da indutância, ela depende da geometria, né? Então, a minha área vai ser quem? πr ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser 3,14 vezes o raio, ó, né? 4, 10 na menos 2 ao quadrado. Então, a minha área aqui, eu vou ter que substituir, vai ser, eu vou fazer assim, ó, 4 esp menos 2 ao quadrado, dá 1,6, 10 na menos 3, vezes 3,14. Então, isso aqui vai dar 5,024, 10 na menos 3, ó. Tá? E agora é só multiplicar isso daqui tudo, né? Então, isso aqui vai ficar... fazer essa multiplicação aqui. Tenho que somar isso daqui. Oi? Ainda não tem o uzinho junto? Ele não é vezes 10 na alguma coisa ou é só a medida ali? Aqui é só a medida. πr ao quadrado, tá? Mas ali das espiras. Isso, é porque daí tu tem que fazer a espira, não na indutância, tá? Quando for o campo magnético sozinho lá, tá? Uhum. Se for só o campo magnético, tu tem 1,0, senão não. Certeza então, vamos... que é 5,024? É a área aqui, ó. 4, 10... mas é só uma questão de arredondamento, não é? Ó, se eu fizer ali 4 esp menos 2 ao quadrado,
vezes 3,14, 5,024, 10 a menos 3. Tá de mal comigo a calculadora, não tá dando seu resultado, hein? Já fiz um monte de vezes. Ó, quanto que tá dando a tua? Tá dando 1,25. Primeiro faz o elevado ao quadrado, né? 4x. Ó, põe entre parênteses. 4 ESP menos 2 ao quadrado. Vezes 3,14. Deu? 1,25 ainda. O meu, até quando eu tentei fazer errado, deu certo. Não deu 1,25. Pra ver se dava o resultado que deu no caixa. E eu fiz igual da professora, hein, a montagem. Eduardo, faz comigo ali. Abre parênteses. Tá. 4 ESP menos 2, fecha parênteses ao quadrado. Vezes 3,14. Esquece, eu tava fazendo errado. Ah! Eu não tava fechando o parênteses depois do ESP dele, multiplica só o 10 ao quadrado, né? Exatamente. Então, agora vamos fazer aqui, ó. Então, 5 vezes 0,08 mais 0,010 vezes 30 e vezes 5,024 ESP menos 3. Isso dá 0,0. Daí tem o negativo aqui, mas ele pede módulo? Não só no instante t igual a 5 segundos, né? A magnitude do campo magnético varia em função... daí eu posso considerar positivo ou negativo, né? Vamos deixar assim, que eu não tinha esse negativo aqui, ó. Vamos deixar o negativo aqui, ó. 0,0617, né? Volts. Se eu quiser deixar assim, posso deixar. Se não, ó, se eu quiser transformar isso aqui em mili, né? Acho que foi isso que eu fiz para vocês. Vai ficar em módulo, eu posso pôr assim, ó, né? Vamos pôr um módulo aqui que ele fica positivo, ó. 61,7 milivolts, tá? Que dá na mesma, né? Tanto faz, tá, gente? Vocês podem deixar qualquer uma dessas respostas aqui. Ok? Assim fica mais bonito. Né? Certo, gente? Eduardo, então veja ali da última lista qual que você tem mais dúvida ali, daí eu já te ajudo a fazer. Se tem mais alguém. Da 7 pra frente, pra mim, foi bastante dúvida, né? Mais, olha, homem. A 8, a 9, a 10. Verdade, professor? Acho que é Toda! aquela... Não vou fazer. Não, até a 6 eu fiz. Até a 6 eu já fiz. As outras da verdade mesmo, não consegui. Ó, vamos fazer uma A ali. professora tá parecendo nós quando a professora começa a passar as questões que tem que estudar para a prova. Né? Pode ser a 8, a 9, a 10. 10, a 11. E assim vai. Deixa eu pegar aqui um rascunho, que daí eu já... Deixa eu me organizar É mais aqui. difícil aí que a professora acha. Eu vou fazer as que eu vou... Acho que eu vou cobrar na prova, né? Ó, vamos fazer aí. Gente, um circuito vai ter, tá? Ó, tipo essa 9 aí, vocês vão ter, tem que saber fazer um circuito magnético, né? Porque depois o professor Maicon vai pegar vocês lá para frente, e daí vocês não vão ter choro, vocês vão ter que saber fazer circuito magnético, tá? Culpa de quem? Culpa da Rose Leclerc que não ensinou. Exatamente. E culpa dos alunos que não aprenderam. Então, veja, ó, nessa 9 ali, que vocês têm o circuito magnético, tá? O que acontece ali, ó? Vamos lá. Bom, querem que eu faça 8? Eu vou fazer a 8 também, né? Uma bateria de 12 volts, tá? Deixa eu... Nessa 8 aí que vocês têm, ó. Deixa eu fazer a 8, então. Deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui. Aqui. Deixa eu pegar de volta.
Acho que eu vou fazer assim, que daí eu consigo ver. Deixa eu... Deixa eu só tentar fazer um outro negócio aqui para mim facilitar um pouco aqui para vocês conseguirem ver. Para eu não ter que ficar mudando aí. Aí eu acho que agora vai ficar mais fácil. Então, vamos ver aqui. O exercício 8, então, né? Então, vamos lá. Exercício 8, ó. Uma bateria de 12 volts. Então, vocês vão ter aqui a força eletromotriz, ó, né? 12 volts. Está conectada a um circuito em série, contendo um resistor. Então, o meu resistor é 10 ohms. Lembram que ficou trocado ali, né? Em um indutor. Então, o meu indutor é L, tá? De 2 Henry. Em qual intervalo de tempo a corrente alcançará? Ó, então, o meu I vai ser 50%, e depois na letra B, o meu I vai ser 90%, ó, tá? De seu valor final. Então, vejam, ó, quando a gente vai determinar os 50% ou 90%, eu tenho que usar aquela relação que nós fizemos ali do I dt que eu mostrei para vocês antes, né? Deixa eu pegar aqui as nossas formulazinhas. Cadê? Onde é que eu coloquei agora? Passei para vocês antes. Perdi. Deixa eu ver, quem fez ali me ajuda a conferir. É IDT igual a E sobre R, que multiplica 1 menos E na T sobre tal ou tal sobre T? Acho que é T sobre tal, né? T sobre tal. Isso. Então, essa é a equação que vocês vão ter que usar, tá? Então, vamos lá. Ó, vocês têm o epsilon e tem o R, né? O que que acontece aqui? Então, eu preciso que o meu I, na letra A, seja 50%, ó. Então, se o meu I é 50% do I total, então eu vou fazer isso aqui, ó. 50% do meu I total vai ser igual a E, que é 12, tá? Sobre R, que é 10, de 1 menos E, que é o meu logaritmo, né? Na menos T sobre tal. Então, vejam, ó, quem que é o meu tal? Tá? Ele quer saber o tempo, né? Em qual intervalo de tempo, tá? Então, aqui, ó, qual que é o intervalo de tempo que isso aqui vai acontecer, ó. Então, eu vou ter menos T sobre o tal. Mas quem que é o meu tal? Ó? O tal sempre vai ser isso aqui, ó, vai ser o L, que é a indutância, dividido pela resistência, tá? Então, esse vai ser o nosso tal. Então, nesse nosso caso aqui, vai ser 2 dividido por 10, ó, né? Então, vai ser 0,2. Então, vou substituir aqui, ó, tá? Então, o meu tal é 0,2, certo? Então, vou fazer aqui embaixo, porque ele tem mais espaço, tá? Pra gente fazer, ó. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? 50%, né? Então, vai ficar 0, ó, 50% de E sobre R, tá? Ó, porque se eu pegar isso daqui, epsilon sobre R, eu posso dizer, ó, se eu pegar 12 dividido por 10 e 50%, então, isso daqui, ó, eu fiz errado aqui, porque eu tenho que fazer, ó, quando que ele é 50%, o I vai ser 50% do I total. Deixa eu fazer diferente aqui para vocês entenderem, senão vai ficar muito confuso. Ó. Deixa eu começar de novo aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Então, eu tinha uma corrente de 12 volts, uma força eletromotriz de 12, uma resistência de 10 ohms, né? Para uma indutância de 2 Henry.
E aí ele quer saber em qual é o intervalo de tempo, né, que eu vou ter 50% do I total, ó. Então, o meu I total vai ser quanto? Vai ser 50%, tá? Daquilo que eu tenho no início, ó. Mas quem que eu tenho no início? Lembram que o nosso I, ó, o nosso I, ele pode ser o epsilon sobre R, que eu tinha passado lá para vocês antes, ó. Então, ele vai ter que ser 50% disso aqui, ó, tá? Então, quando eu jogo na minha equação lá, ó, se eu tiver um I de T, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Se eu pegar um I de T igual ó, a epsilon sobre R de 1 menos E na T sobre tal, tá? Esse meu I total, ó, tem que ser 50% desse valor aqui, ó, tá? Porque esse é meu I inteiro que eu tinha, ó. Então, isso aqui vai ser assim, ó, vai ser 50%, né, de epsilon sobre R, que vai ser igual a epsilon sobre R, de 1 menos E na T sobre tal. E aí, o meu tal, nós tínhamos feito aqui, que é quem? L sobre R, né? Então, isso aqui vai ser 2 sobre 10. Então, 0,2. Então, agora aqui, ó, o que que acontece? Eu posso simplificar esses dois aqui, né? Ó. Isso aqui, eu simplifico, ó. Então, vai sobrar quem? 0,5, né? 50 dividido por 100, 0,5, igual a 1 menos, aqui é 0,2, né? E na T sobre 0,2, ó. Esse meu 1 eu posso passar para cá diminuindo, né? Então, aqui vai ficar o 0,5 menos 1 igual a menos E, aqui é negativo, né? Na forma, ó, na menos T sobre 0,2, tá? Então, isso daqui, isso vai ficar menos 0,5 de E na menos T sobre 0,2. Lembram como é que fica o E? O E é o LN, né? Ó, esse E pode passar para cá, LN disso, ó, tá? Então, isso aqui vai ficar, como aqui era negativo, ó, deixa os dois positivos, né? Então, vai ficar isso aqui, ó, LN de 0,5 é igual a quem? É igual a menos T sobre 0,2, ó. Esse E virou LN, tá? Lembram? A raiz é ao quadrado, o E é o LN, o logaritmo neperiano. Então, agora eu vou só usar a calculadora aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, LN de 0,5, opa, o LN de 0,5 é menos 0,69, ó, vezes 2, vezes 0,2, que tá aqui embaixo, né? Então, vezes 0,2, ó, vai dar negativo 0,14, vamos pôr, né, ó, 13,86, então vamos pôr 0,14, igual a menos T, ou seja, T é igual a 0,14 segundos, tá? Agora eu faço a mesma coisa para o 90%, né? Que ele queria saber, o outro era 90%, ó. Então, na letra B, ó, a letra B vai ser quem? Eu vou fazer aqui, ó, vai ser 90%, tá? De epsilon sobre R, igual a epsilon sobre R, de 1 menos E na menos T, que eu quero saber, sobre 0,2, né? Que é o meu tal. Então, isso daqui vai ficar, simplifica aqui de novo, né? Ó, simplifica isso aqui, isso aqui. Então, aqui vai ficar 0,9 igual a 1 menos E na menos T sobre 0,2. Então, 0,9 menos 1 igual a menos E na menos T sobre 0,2. Isso aqui vai ficar 0,9, né? Menos 1 dá menos 0,1. Igual a menos E na menos T sobre 0,2. Então, LN de 0,1, deixa eu virar um pouquinho mais aqui. LN de 0,1 é igual a E na menos T, opa. Agora o E já virou LN, né? Menos T sobre 0,2. Então, na calculadora, o LN de 0,1
é menos 2,30 vezes 0,2. Então, o meu T, deixa positivo, opa, aqui, negativo, negativo, o LN é negativo, então vai ficar positivo, 0,46. O LN elimina o sinal negativo da frente do 0,1? Não é que elimina, é que quando você faz o LN de 0,1, ele é negativo, ó. Daí fica positivo. É, né, ó, o LN de 0,1, ó, ele é negativo 2,3, ó. Tá? Daí vezes 0,2, né, ó. Dele é negativo com negativo que tinha aqui, fica positivo, tá? Aqui ele era negativo, né, ó. A professora vai mandar essas fotos para nós, né? Sim, já mando lá. Ó, a 9 é um circuito, tá? Depois eu mando ali as fotinhas, tá, gente? Ó, a 9 é um circuito. Então, toda vez que eu tenho um circuito, tô deixando minhas canetas abertas aqui, tá secando. Ó, toda vez que eu tenho um circuito, eu tenho que cuidar quem que são os meus, né, indutores, enfim. Ali é um circuito LR, ó. Tem uma indutância e tem um resistor. Então, o que que acontece aqui no exercício 9, ó? Considere o circuito abaixo, assumindo o epsilon, 6 volts, a indutância L, 810 na menos 3 Henry, né? 8 mili. A resistência, 4 ohms. Daí, na letra A, eu pergunto, ó, qual é a constante temporal indutiva do circuito? Veja bem, gente, na letra A, a constante temporal é o tal, tá? Constante temporal indutiva é L dividido por R. Então, o meu tal vai ser quem? 8, 10 na menos 3, dividido por 4, né? Então, isso aqui vai ser 2 vezes 10 na menos 3, tá? Então, essa é a minha constante temporal, né? Tá? Porque, ó, vejam bem, é Henry dividido por ômega, né? Então, ó, isso aqui é Henry por ômega. Se eu quiser pôr uma unidade de medida para ele. Mas como é uma constante temporal, né? Eu posso deixar assim. Daí, na letra B, o que que ele pega? Calcule a corrente no circuito quando o tempo, ó, quero saber a corrente I nesse circuito, 250 microsegundos após o interruptor ser fechado. 250 micro, 10 na menos 6, né? Após o interruptor ser fechado. Então, quanto que vale essa minha corrente? IDT, né? Ó. Então, eu vou pegar a minha corrente I em função do tempo, vai ser quem? Vai ser E dividido por R, né? E dividido por R, de 1 menos epsilon, no menos T dividido pelo tal, né? Essa é a minha equação. Então, qual que é a corrente? Se o meu epsilon for 6, a minha resistência for 4, de 1 menos epsilon, de 205, negativo, ó, 250, 10 na menos 6, dividido por 2, 10 na menos 3, ó. Né? É isso que ele tem ali. Então, isso aqui vai ficar I dt, vai ser igual 6 dividido por 4, 1,5, que multiplica 1 menos epsilon, aí vamos lá, 250 esp menos 6, dividido por 2 esp menos 3, 0,125, ó, negativo 0,125. Então, o meu IDT vai ser 1,5, que multiplica 1 menos. Ó, o epsilon ali, ó, é na x, vocês vão ter que fazer aqui, né, ó, na calculadora,
Segunda função LN, ó, tá? Daí, negativo 0,125, ó. Dá 0,888, tá? Ó, positivo, certo? Ó, segunda função é epsilon, né? LN aqui, ó, N na X, de negativo 0,125, ó. Dá 0,88. 0,88. Então, IDT, já vou fazer direto aqui, ó, tá? 1,5 vezes, abre parênteses, 1 menos 0,88, fecha parênteses, 0,18 ampere. Certo? Deixa eu jogar fora esse aqui. Beleza, gente? Agora eu vou... Depois eu mando a fotinha ali dessa 9, né? Ó, vamos fazer a letra C agora, né? O que ele me pede na C da 9? Por aqui, ó. 9, letra C. A C, ele pede qual é a corrente, qual é o valor da corrente quando esta atinge seu estado final estável. Ó, o estado final estável é o I máximo, tá? É a minha corrente máxima que a gente chama, certo? Essa minha corrente máxima é a força eletromotriz pela resistência, tá? Então, quando isso daqui está estável, significa que eu não perco mais em relação ao tempo, né? Então, se ele está instável, eu vou fazer isso aqui. Então, o meu E era quanto? Meu E era 6 volts, né? E a minha resistência 4 ohm. Isso daqui a gente já tinha feito, que dava 1,5 ampere, né? Ó, tá? Sempre que a corrente estiver estável, é o meu I máximo, tá? Então, 1,5 ampere. E a letra D, ele pede quem? Ó, a D vocês conseguem fazer, né? Ó, após qual intervalo de tempo a corrente alcança 80% do seu valor máximo? Então, 80% vai ser quem, ó? Vai ser 80 sobre 100 de epsilon sobre R, né? Que vai ser igual a epsilon sobre R, que multiplica 1 menos E. Daí, aqui a gente já viu que é menos T sobre o tal que nós tínhamos calculado, né? Deixa eu pegar lá, 2/10 a menos 3. Né? Aqui, ó. Então, isso aqui vai simplificar aqui, né? Ó, simplifica, simplifica. Vai sobrar 0,8. Eu já vou passar esse 1 para cá diminuindo, tá? Ó, menos 1 igual a menos E na menos T sobre 2 vezes 10 na menos 3, né? Então, isso aqui vai ficar menos 0,ln, né? Ó, ln de menos 0,2 é igual a menos T sobre 2 vezes 10 na menos 3, né? E agora é só pôr na calculadora, ó. O ln de negativo 0,2. Opa! O que eu fiz aqui? O ln de 0,2, né? 0,8 menos 1. Ah, é. Porque aqui, ó, esse negativo aqui, né, deixa positivo aqui, ó, porque não tem ln negativo, né? Esse negativo aqui deixa positivo aqui, ó. Então, o ln de 0,2, 1,6, vezes 2esp menos 3. Então, o meu T vai ser 3,22 aproximadamente segundos, né? 10 na menos 3 ainda, esqueci aqui, ó. Então, isso aqui é o mesmo que 3,22 milissegundos. Tá? Aqui tem sempre um circuitinho, né? Pra vocês fazerem aí bem de boa. Deixa eu deixar separado essas cores aqui, que são depois eu não acho mais.
Deixa eu ver uma outra que tem um circuito aí, ó. Vamos ver ali. Ó, a 10 é um solenoide, né? Então, ele pede quem? A energia armazenada, eu vou fazer porque tem de energia lá para vocês também, tá? Vou fazer a 10, ó. A 10 é assim, ó. Um solenoide com núcleo composto por ar, tá? Então, significa que se for o ar, a minha constante lá é 1, né? A minha constante de permissividade magnética é 1. Então, eu tenho ali este solenoide, composto por 68 espiras. Então, N igual a 68. Tem um comprimento de 8 centímetros, então 8 vezes 10 na menos 2 metros. E diâmetro, tá? Então, eu vou pôr assim, ó. Professora, leva um pouco para cima a folha. Beleza. Tem um comprimento de 8 centímetros e um diâmetro de 0,60. Se ele tem um diâmetro de 0,60, então eu vou pôr aqui o raio, né? Porque provavelmente a gente vai precisar da área. O raio de 60 centímetros, tá? 60 centímetros, né? Ou 0,6 metros de raio. Quando o solenoide transporta uma corrente I de 0,77 ampere. Quanta energia... perdi aqui. Quanta energia é armazenada no seu campo magnético? Então, eu preciso saber o meu U, tá? Ó, lembra que eu falei para vocês que ia pedir de energia? Então, quanta energia ele tem armazenada no nosso campo magnético? Então, primeiro, para mim saber o U, ó, o U do campo magnético é isso aqui, ó. U vai ser a indutância vezes a corrente ao quadrado, dividido por 2, tá? Essa é a energia armazenada no campo magnético. Só que, o que acontece aqui, ó? A indutância do meu solenoide, né? Isso daqui não é indutância, isso aqui é o comprimento, né? Eu vou fazer um L minúsculo aqui, ó, tá? Só para vocês não confundirem, ó. Isso aqui é o comprimento do meu solenoide. Então, eu preciso achar a indutância do solenoide, ó. A indutância do solenoide é o L do solenoide. Tem uma formulazinha que eu não passei lá para vocês, ó. O L do solenoide vai ser quem? Vai ser o número de espiras que ele tem ao quadrado, vezes o μ0, que é aquele 4π10 na menos 7, vezes a área desse solenoide, dividido pelo comprimento do solenoide, tá? Ó, essa formulazinha aqui é a formulazinha da indutância para o solenoide, certo? Então, vamos fazer essa indutância aqui primeiro, ó. Então, vai ficar 68 ao quadrado, vezes o μ0 é 4π, vezes 10 na menos 7, vezes a área. Ó, o solenoide, ele tem um raio de 0,60. Então, isso daqui vai ficar quem? πr ao quadrado, né? Porque é uma espira circular, certo? Então, eu vou fazer aqui a área do solenoide, ó. Vai ser o π vezes 0,6 ao quadrado, né? πr ao quadrado, dividido pelo comprimento, ó, que é 8 vezes 10 na menos 2. Então, a indutância desse solenoide, vamos pôr tudo aqui na calculadora, ó. Vamos fazer aqui, 68, ó, ver se vocês enxergam aqui, ó. 68 ao quadrado, vezes 4, vezes 3,14 esp menos 7, tá? Ó, 4π, né? Vezes 3,14 e vezes 0,6 ao quadrado, igual, dividido por 8 esp menos 2, igual, 0,08, ó, 0,082, tá? Vamos fazer de novo aqui. Tô achando que deu baixinho demais. 68 ao quadrado, vezes 4, vezes 3. Eu fiz o meu deu isso também. Deu 3,14 esp menos 7, vezes 3,14 e vezes 0,6 ao quadrado.
6,56, 10 na menos 3, dividido pelo comprimento, né? Que é 8 centímetros, né? Então, é 8 ESP menos 2. É 0,08, isso aí. Então, a indutância é 0,082. Então, aqui vai ficar 0,082 vezes 0,77 ao quadrado, dividido por 2. Então, a minha energia, vezes 0,77 ao quadrado, dividido por 2, 0,024. 0,024 joules. Ou 2,4, 10 na menos 2. Eu coloquei 2,4, 10 na menos 6 como resposta, né? Milihenry, 6 volts, 250 microsegundos, aquela de cima não tem nada a ver. Opa! 8 centímetros. PR ao quadrado, eu fiz 60 centímetros, né? 60 centímetros dava 0,6. Tá certo. 60 centímetros. Aqui, ó, 1,20 centímetros. Aqui tá errado, ó, gente, ó. Porque, ó, 60 centímetros, ó, eu coloquei 0,60 metros. 60 centímetros. Mas tá certo, né? 60 centímetros é 0,6 metros. Tá certo, ó, ao quadrado. 1,2. Ah, vejam bem, gente, é 1,2 centímetros, não é 1,2 metros, né? Não é 60 centímetros, é 0,06 centímetros, ó. O raio é 1,2 centímetros, ó. E eu coloquei como se fosse 120 centímetros. Conseguiram ver aqui o erro que eu fiz? Ó, 1,20 centímetros ele me deu de raio, de diâmetro. E eu coloquei como se fosse 1,2 metros, ó. Daí eu coloquei 60 centímetros aqui, ó. Isso aqui é 0,6 vezes 10 na menos 2 ainda, ó. Aqui, ó. Daí isso daqui vai dar duas casas ainda, ó. Dá 0,082, 10. Vamos passar aqui, ó. É vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Eita. 10 na menos 2 ao quadrado, ó. Daí aqui vai ficar, esse aqui vai ficar um pouquinho diferente a potência aqui, ó. Só vai mudar as casas. Ó, fica 68 ao quadrado, vezes 4, vezes 3,14, ESP menos 7, vezes 3,14, vezes... Agora aqui, ó, vou abrir um parênteses por causa disso aqui, ó. 0,6 ESP menos 2 ao quadrado. Daí dá 6,56, 10 na menos 7. Dividido por 8 ESP menos 2, ó. Dá 8,2, 10 na menos 6. Então, aqui dá menos 4 ainda, ó. Tá? De indutância. Aqui, ó. E aí, aqui fica 10 na menos 4, ó. E aqui vai ficar 10 na menos 4 joules, ó. Né? É só porque eu fiz errado ali o comprimento dele, tá? O raio. Mas a forma de fazer é essa mesmo, tá? Só tomem cuidado na hora que vocês forem fazer também lá na prova, as unidades, tá? O que mais aí? Vamos ver a próxima. A 11. Em dias limpos, em determinada localidade, há um campo elétrico vertical. Ah, essa é só a densidade.
Essa daqui, ó, vocês vão fazer de densidade, ó, calcule as densidades de energia. Lembra que eu falei que eu não vou cobrar, mas só vou colocar ali para vocês fazerem, ó. Vocês vão fazer na 11, tá? 2 densidades de energia, certo? Uma para a Terra, né? Quando o tempo tá, vocês vão fazer uma de campo magnético e uma de campo elétrico, tá? Então, ó, a densidade de campo elétrico vai ser isso aqui, ó. Vai ser o ε0 vezes e ao quadrado dividido por 2, e a densidade de campo magnético vai ser b ao quadrado dividido por 2 μ0, tá? Esse ε0, ó, só vou montar aqui depois vocês terminam. Esse ε0 é o 8,85, 10 na menos 12, tá? Ó, 8,85, 10 na menos 12, tá? E esse μ0 é o 4π, 10 na menos 7, tá? Ó, o ε0 é 8,85, 10 na menos 12. Daí ele deu ali o campo magnético, né, ó. O campo elétrico é 100 volts, ó. Então, é 100 ao quadrado, dividido por 2. E aqui o campo magnético vai ser quem? Quantos Tesla era? 0,5, ó. 0,5, 10 na menos 4 ao quadrado, dividido por 2 vezes 4π, 10 na menos 7, tá? É só terminar ela ali, certo? E a 12, que é a última, também tem um circuito, né? Então, vamos lá. Um circuito RL, no qual o L, a indutância é 4 Henry, a resistência é 5 ohms, é conectado a uma bateria de força eletromotriz 22 volts, em T igual a 0. Quanta energia estará armazenada no indutor se a corrente for 0,5 ampere? Ó, corrente 0,5 ampere. E a que taxa a energia está sendo armazenada no indutor quando I for 1 ampere? E que potência está sendo fornecida ao circuito pela bateria quando I for 0,5 ampere? Bom, então vamos fazer o circuito aqui, ó. Isso aqui é um circuito magnético parecido com isso, ó. Eu vou ter uma força eletromotriz aqui, né? Daí vamos pensar que eu vou encontrar um resistor, tá? E aí vou encontrar um indutor. Aqui, ó. Vamos fechar o circuito, ó. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho E, tenho R e tenho L, tá? Ó, certo? O meu E é 22 volts, o meu R é 5 ohm e o meu L é 4 Henry. Vamos pensar assim, ó, eu tenho que ir pelas leis de Kirchhoff, tá? Isso daqui é a mesma coisa que resolver a lei de Kirchhoff. O que que eu vou resolver aqui, ó? Eu só tenho uma malha. Vamos escolher o sentido horário para ela, tá? É como se eu tivesse uma malha alfa, tá? Quem que é a minha malha, ó? Se eu jogar aqui pelas leis de Kirchhoff, eu sei que eu vou ter, ó, esse aqui é o negativo, né? Esse aqui é o positivo, ó. Lembram das leis de Kirchhoff? Vocês estão fazendo circuitos, né? Saio de um ponto e chego no mesmo ponto, ó, né? Então, aqui eu vou encontrar o 22 pelo polo negativo, então isso daqui vai ficar quem? Menos 22. Daí, aqui, ó, tô no sentido da corrente, né? Vamos escolher o sentido da corrente, eu falei já que era o sentido horário. Então, tô no sentido da corrente, fica positivo. I vezes R, né? Aqui, é U vezes I, né? R vezes I. I vezes R, né? Mesma coisa, certo? Daí aqui, ó, eu vou achar a DDP que vai passar por aqui. Na indutância, geralmente eu calculo a DDP que passa, tá? Mais o ΔV. Vamos pensar assim. Isso aqui tem que dar 0, né? Porque a corrente que entra é a mesma que sai, pela lei dos nós e pela lei das malhas, tá? Vamos só deixar montadinho aqui, deixa eu ver o que ele tá pedindo na letra A primeiro. O que ele pede? Quanta energia está armazenada no indutor quando a corrente for de 0,5 amperes? Se eu preciso da energia, ó, a energia é quem? Nós fizemos lá na outra, né? É L vezes I ao quadrado, dividido por 2, né?
Então, aqui a energia vai ficar mais fácil, ó. A indutância eu já sei que é 4, a corrente era 0,5 ao quadrado, dividido por 2. Então, a energia armazenada vai ser 4 vezes 0,25, né? Dividido por 2, 0,5 joules. Tá? Ó, essa é a energia armazenada ali no meu sistema. Na letra B, ele pede o quê? A que taxa a energia está sendo armazenada no indutor quando I for 1 ampere. Aqui sim, ó. O teu papel, professor. Ó, a letra B, agora sim. Eu preciso saber qual que é a taxa de energia que eu estou armazenando. Então, a taxa de energia que eu vou estar armazenando vai ter que ser a potência, né? Então, a potência é U vezes I. Ó, a potência é U vezes I, tá? Essa é a taxa de energia que eu vou estar armazenando, tá? A potência. O U eu não sei no indutor, ó, que é isso aqui que eu vou ter que usar daí a lei de Kirchhoff para mim achar quanto V eu tenho aqui, ó, né? Porque o I eu já sei que é 1 ampere, ele me disse, né, ó. A que taxa de energia está sendo armazenada no indutor quando I for igual a 1 ampere. Então, eu vou ter que achar esse U aqui, ó. Então, já vamos usar essa lei de Kirchhoff aqui, ó, tá? Então, vai ficar, ó, menos 22, mais, aqui eu estava passando, quando eu estava passando aqui 1 ampere, né? A minha corrente que estava passando, ele me disse que era 1 ampere. Então, é 1 vezes 5 da resistência, mais o ΔV, né? Que é o potencial que vai estar entrando aqui nesse indutor, ó. Tá? Ó. Então, eu vou ter que achar quanto potencial eu tenho ali para depois achar ele aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 22 mais 5 igual a ΔV, né? Então, o meu ΔV vai ser 17, né? Menos 22 com 5, né? 22 menos 5, 17. Então, 17 volts. Aí, agora eu vou pegar aqui a minha potência, ó. A taxa vai ficar U vezes I. Então, vai ficar 17 vezes 1, 17 watts. Tá? Ó, então, essa foi a taxa. E o que mais que ele pede? A letra C. Que potência está sendo fornecida ao circuito pela bateria quando I for 0,5 ampere? Então, ó, a potência que está sendo fornecida pela bateria. Ó, a bateria tem uma DDP de 22 volts, né? Então, é a mesma coisa, ó, U vezes I. Então, aqui eu já sei que é 22 volts da bateria e a corrente é 0,5 ampere, que ele já me deu ali, né? Então, eu vou ter uma potência de bateria de 11 watts. Beleza? Pronto, senhor Eduardo, agora? Tá pronta a listinha, né? Melhor é possível, não, professora? Melhor só se a professora resolver essa prova com nós agora. Ah, é. Daqui a pouco eu mostro a prova para vocês. Vai nessa. Professora, a situação que estamos vivendo querer ser ruim ainda. Todo mundo tomando aqui em casa, nessas aulas EAD, a professora me falar uma coisa dessa, entendeu? Quem falou que eu sou ruim? Eu sou a pessoa mais boazinha desse Capaz, mundo. já que a professora é um amor mesmo, vou ter que concordar com a professora. Eu sou a pessoa mais boazinha desse mundo. Vocês vão reclamar de mim. Ô, professora, será que é verdade, tipo, que vai começar o segundo semestre EAD? Viu, gente?